Estamos estudando, estamos aí numa série de estudos já iniciados há 4 programas atrás. Hoje nós estamos no 4º estudo, baseado nas lições da Escola Bíblica Dominical do 3º trimestre do ano de 2023, que traz o tema do trimestre: a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste tempo, neste mundo dominado pelo espírito do anticristo. Nós já estudamos sobre o tema a Igreja de Cristo diante do espírito da Babilônia, já estudamos a deturpação da doutrina bíblica do pecado, também já estudamos a respeito do perigo do ensino progressista, e hoje nós estaremos estudando um tema que é muito importante que você acompanhe, que não deixe de acompanhar o estudo de hoje. Afinal de contas, você sabe o que é iluminismo? Você sabe o que é doutrinas filosóficas? Você sabe o que é a Renascença? Você sabe o que são esses movimentos que aconteceram na história e que acontecem no mundo? É importante que você acompanhe essa programação para que você tenha um entendimento desse tema. E afinal de contas, o tema desta noite é: quando a criatura vale mais que o Criador. Senhor, irmão Alex, a paz do Senhor, nossos irmãos ouvintes que estão participando assiduamente aí no estudo da Palavra de Deus, nesse programa que nós trazemos a mensagem, o ensino da Escola Bíblica Dominical, que vai ser tratado nessa noite, a lição de número 4. Sejam todos bem-vindos. Amém. A lição de hoje, o tema de hoje, então, nós queremos já entrar no nosso tema. O tema de hoje: quando a criatura vale mais que o Criador. E o texto áureo está, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 25, que diz: pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. A nossa verdade prática, ela nos traz o seguinte: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A nossa leitura em classe, ela está situada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 18 a 25. Você que tem a sua Bíblia, não deixe de acompanhar essa leitura, que ela é uma leitura extremamente importante, e nós faremos nesse momento também. Afinal de contas, também ela é importante, pois o primeiro tópico vai abordar especificamente sobre esse texto. Nós vamos trazer aqui comentários a respeito desse texto contido na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, que diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às suas concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Queridos irmãos, esse é o texto que traz a base para a lição desta noite. Então você não deixe de marcar aí na sua Bíblia. Se você não pode agora riscar ela, você marque aí para que você possa deixar alguns destaques daquilo que nós vamos trazer aqui nesta noite. O tema de hoje, então, é sobre quando a criatura vale mais que o Criador. Ou seja, a palavra-chave do nosso estudo hoje é o antropocentrismo. E o que seria antropocentrismo? Segundo a definição do nosso escritor, é um conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que colocam o ser humano no centro de todas as coisas. Será que isso é perceptível no tempo que nós estamos vivendo? Será que quando você olha para os meios de entretenimento, será que quando você olha para os meios de comunicação, será que quando você olha para literaturas, você vê algo diferente do que isso? De que
não seja outra coisa senão o homem tomando o centro de todas as coisas, sendo ele o centro da veneração, da atenção, da prioridade e não Deus? É isso que nós vamos ver aqui nesta noite, quando nós vamos tratar sobre esse tema a respeito da criatura na condição de se sentindo mais valiosa do que o Criador. Nós vamos ver que tudo isso tem base na natureza pecaminosa. Desde a queda do homem, o pecado que está inerente à natureza do homem faz com que o homem tome atitudes, tome decisões e se afaste de Deus, ao ponto de que quanto mais distante o homem esteja de Deus, mais ele se aprofunda em coisas que estão distante daquilo que é a vontade de Deus. Como se aquele que estava sujo, sujando-se mais. Esta é a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Bom, estamos aqui juntamente com o nosso irmão Jair, e nós estaremos então, irmão Jair, falando sobre esse tema, sobre essa realidade que nós vemos permeando na história da humanidade e muito em destaque hoje, até pelos fatos de que nós temos os meios de comunicação acessível em todo lugar, e nós percebemos a manobra de todos esses meios para colocar o homem no centro do universo. Teremos então o tema, irmão Jair, quando a criatura vale mais que o Criador. Muito bem. Nós estamos felizes com o tema e nós vamos, nessa lição, a gente vai definir o que vem a ser idolatria, autoidolatria. Vamos desenvolver aqui essa passagem, esse trecho, né, de versículos de Romanos, capítulo 1, e também vamos ver qual a nossa atitude. O que nós devemos fazer, o que nós devemos proceder em relação a estar diante dessa sociedade idólatra e perversa, do qual está sob o domínio do espírito da Babilônia. É verdade, muito bem. É o espírito da Babilônia, conforme nós já estudamos na lição de número 1, no estudo de número 1, e também estamos comentando aqui sempre que é o tema desse trimestre, né? A igreja de Cristo e o império do mal, o espírito da Babilônia que tem operado no mundo. A nossa introdução, ela vem trazer aqui sobre o que o nosso escritor diz, que a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. O que seria essa soberba? O que nós podemos ver a partir da Bíblia Sagrada e daquilo que a gente consegue perceber na Bíblia, a soberba, ela não é outra coisa senão um pecado que é um pecado que se refere à arrogância, orgulho excessivo, autossuficiência do coração humano, né? E ela frequentemente está descrita como uma atitude que tem como propósito, como objetivo, a exaltação própria, né? E onde uma pessoa se coloca acima de outras pessoas e também, muitas vezes, acima do próprio Deus, desconsiderando a sua autoridade, desconsiderando a sua soberania. E a Bíblia, ela é enfática em dizer, irmão Jair, lá em Provérbios vai dizer, capítulo 16, versículo 18, que a soberba, ela precede a ruína. E também que a altivez do espírito precede a queda. A gente percebe que lá no princípio, quando o Lúcifer pecou, né, na sua soberba, na sua arrogância, na sua vaidade, ele caiu, teve a sua queda. Quando Satanás, na serpente, vai tentar o primeiro casal, ele vai trabalhar nessa questão do homem se sentir acima daquilo que ele deveria se sentir, não debaixo de uma submissão de Deus, mas sendo igual a Deus, tendo em vista de que é isso que a serpente vai propor para eles. Então, nós percebemos que o sábio tem verdade nas suas palavras quando ele diz que a soberba, ela precede a ruína. E aqui o nosso escritor, ele diz que por causa da soberba, o homem ímpio mantém-se afastado da verdade de Deus. Por quê? Porque o homem, na sua soberba, na sua insensatez, que nós vamos definir logo mais do que seria, ele sente-se que ele não depende de Deus, que ele não precisa de Deus. E quanto mais o ser humano ele sente que não precisa de Deus, mais distante Deus vai ficando dele. Porque a Bíblia diz que, lá Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, quando o homem soberbo ele rejeita Deus,
é óbvio, é natural em Deus e a sua santidade e a sua soberania que ele se afaste do homem pecador. É um afastamento mútuo, porque o homem se afasta de Deus e Deus ele acaba tornando, deixando, como disse o nosso escritor Paulo, falando que o Senhor ele entrega esses homens para viverem então as concupiscências do seu coração. A Bíblia, em contrapartida, ela vai exaltar o quê? A humildade. A humildade como uma virtude que é extremamente importante e é algo que provoca em Deus a manifestação da sua graça. Então o nosso escritor ele fala sobre a soberba como sendo uma das dificuldades de o homem se aproximar de Deus e como resultado ele se afastar mais de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura do que o Criador. Irmão Jair, é um tema extremamente importante e o nosso pastor Douglas Batista, mais uma vez, trazendo com muita propriedade, com muito embasamento sobre esta realidade que é um mal que opera nos nossos dias, demonstrando a decadência da humanidade. Nós vemos que a revolução do pensamento, né, historicamente, nascido na Renascença, a gente vai ver nos itens seguintes, parte para o humanismo e também nesse meio tempo que o ser humano se voltou a desenvolver os seus potenciais, né, a gente vê também que muita coisa boa aconteceu. A gente vai ver aqui algo que, infelizmente, o homem se coloca no centro, né, retirando Deus e se colocando no centro e fazendo as coisas através dele. Mas, nesse período da revolução do pensamento, a gente vê que houveram muitas coisas boas. A América foi descoberta, Cristóvão Colombo descobriu a América, o Brasil foi descoberto nesse período, né? Houve um salto muito grande para a humanidade. Inclusive, a reforma protestante, ela vem durante esse período da Renascença. Então, que a gente vai ver também coisas que edificaram a humanidade, né? O próprio período anterior, que aqui a gente já está falando do período da Idade Moderna, mas a Idade Média, que muitos chamam que foram 1000 anos de escuridão, mesmo assim a Idade Média, ela trouxe para a humanidade benefícios dos quais nós usufruímos até hoje. E o exemplo disso são considerados na época as cidades-nações que vieram a formar os países, né? A própria Inglaterra, a Itália, quando a Itália estava no período da Renascença, ela estava seguidamente, ela estava subdividida, várias províncias e se tornou um país. E também temos aí o surgimento nesse período de Maquiavel, entre outros. Mas essa revolução do pensamento, ele traz uma atitude boa para o ser humano, desenvolvimento, mas, por outro lado, o homem insensato, o homem soberbo, ele surge. E ele é dominado pelo espírito da Babilônia, e aí o que ele faz? Ele retira Deus e se coloca no centro. Então, nesse sentido, nós vamos ver também, né, a autoidolatria que vem no coração perverso desse homem que deixa a soberba e deixa a insensatez tomar conta. E nós vamos ver que, dessa forma, esse coração perverso acolhe os prazeres da carne e coloca Deus coloca a raça humana como inimiga de Deus. E a lição de hoje ela vai trazer um alerta para nós acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Esse é um aspecto que eu achei muito interessante da definição do pastor Douglas, quando ele define nessa introdução dele, que quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Isso é perfeito para nós definirmos o que acontece, qual é o movimento do adversário de nossas almas, quando ele tira a referência, quando as bases de padrão ficam distorcidas, ficam sem referencial. E é isso que ele vem tentando, desde os primórdios da humanidade, tirar Deus do centro, tirar Deus da mente, tirar Deus do coração do homem, tirar a palavra de Deus, tentar enfraquecer a palavra de Deus, para que Deus não seja mais a referência de santidade, a referência de justiça, a referência de retidão, de moral. Afinal de contas, quando Deus cria o homem, Deus coloca esses aspectos no ser humano, e o pecado vem como uma bactéria e destrói completamente, em partes, essas características que Deus colocou no homem, mas Jesus Cristo veio para restaurar e dar uma nova vida. Bom, teremos 3 tópicos, irmão Jair: o desprezo à verdade,
a revolução do pensamento humano, e aqui a gente vai trazer mais esses aspectos históricos, né? Alguns temas que talvez muitos dos nossos ouvintes não conhecem, irmão Jair, e talvez alguns pensam que tudo que está acontecendo surgiu agora nos últimos tempos, nos últimos anos. Na verdade, são movimentos que vêm desde os primórdios da Bíblia Sagrada e vêm no decorrer da história acontecendo, conduzindo para que o Espírito, o anticristo que vai se manifestar, tenha já as características para o império que ele quer intentar colocar. A revolução do pensamento humano, talvez algumas pessoas não tenham conhecimento de alguns aspectos que nós vamos tratar aqui, então é muito importante que você continue conosco. E também, ponto 3, tipos de autoidolatria. Olha só que perigo, que a gente já falou no trimestre passado, nós já falamos um pouco sobre a idolatria quando nós estudamos a família de Mica, né, ali do livro de Juízes, mas esse tema ele retorna mais num aspecto da autoidolatria, até porque está aqui num contexto do antropocentrismo, ou seja, as coisas centralizadas no ser humano e também no indivíduo. Muito bem. Nosso ponto de número 1, irmão Jair, do tópico 1, vai falar sobre a impiedade e a injustiça. E o nosso escritor ele traz aí a definição do que seriam essas palavras das quais se baseiam todas as ações dos homens, irmão Jair. Muito bom. A gente vê aqui na parte introdutória, o irmão falou que quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas, para o ser humano, a gente vê que a primeira coisa, o desprezo à verdade, como está aqui nesse tópico. E aí entra os conceitos de impiedade e injustiça. E aí o comentarista coloca que o termo impiedade é a tradução do grego acebeia, que significa irreligiosidade. Refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Né? Então, a impiedade se coloca retirando a existência de Deus. O vocábulo injustiça, ele vem do grego adikia e significa sem retidão. Essa palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus, nem do próximo. E ambas as palavras elas revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Né? E nós temos a grata satisfação de ver o apóstolo Paulo nesse texto aos Romanos. A carta aos Romanos era muito interessante, que o comentarista colocou aqui para nós como leitura bíblica, mas a carta aos Romanos, esse primeiro capítulo, ele já nos ensina muita coisa. No capítulo 1, Paulo ele faz uma saudação onde ele traz para ele como sendo o autor da Epístola aos Romanos. Ele já cita Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo separado para o Evangelho de Deus. Então ele dá autoridade para a carta que ele está escrevendo. E depois Paulo ele tem um amor muito grande pelos crentes lá de Roma, até mesmo ele não conhecia, não tinha ido lá. Ele faz uma oração fervorosa aqui pelos crentes lá de Roma. E nos versículos seguintes, ele fala que ele quer ter uma comunhão muito grande com aqueles irmãos. Ele tem um desejo grande de vê-los. Né? E muitas vezes ele quer ir, ele coloca ali no versículo 13, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Né? Paulo gostaria de ir até Roma, mas ele estava sendo impedido, não poderia ir. Porque ele se sentia devedor, tanto dos que falam em grego, quanto dos que não falavam em grego, que eram os bárbaros, né? Tanto aos sábios e também a ignorantes. Mas o desejo dele é quando ele pudesse, ele iria anunciar o evangelho e estar com eles lá em Roma. Então veja que Paulo escreve essa carta aos romanos sem nunca ter estado lá, ter estado em Roma. E na sequência ele diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele cita primeiro o judeu e depois do grego. E aí começa a discorrer em relação aqui à nossa leitura bíblica em classe, que está no capítulo 1, verso 18. E aí nós temos algumas coisas interessantes para falar. Porque nesse verso 18, e mesmo nos versículos anteriores, Paulo está falando da necessidade do homem ser salvo. Né? Porque ele cita no versículo 8, ele diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Então a ira de Deus, o julgamento de Deus, o juízo de Deus, ele provém dos céus contra a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Né? Então nós vemos primeiro uma necessidade do homem ser salvo.
Paulo mostrando, é necessário que o homem seja salvo, porque ele sozinho não vai se salvar. Então, necessitando da salvação em Cristo Jesus. E Hebreus 10, 31, demonstrando aqui a ira de Deus, que é uma coisa horrível, cair nas mãos do Deus vivo. E aí ele passa a listar. Ele faz primeiro essa proposta de salvação, e aí ele passa a listar nos versos, a partir do verso 19, que a culpa está estabelecida em toda a humanidade. Ele começa falando dos gentios ímpios, né? Que pega as coisas invisíveis desde a criação do mundo. Voltando aqui, no versículo 19. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. E nós vamos ver, na sequência, que coloca aqui a culpabilidade do ser humano, né? E nesses versículos, irmãos, nós vamos ver que Deus, ele torna as pessoas, ele diz que as pessoas são culpadas porque elas negam, elas rejeitam a revelação de Deus. E aí a gente vê no versículo de número 20 essa revelação de Deus. A revelação, como ele se revela à humanidade, né? Como Deus se revela através da palavra. A palavra de Deus, ela não tem a preocupação de provar a existência de Deus, mas a preocupação é conduzir o ser humano à salvação. E aqui Paulo vai mostrar a situação de caído, a situação pecaminosa que a humanidade vive sem estar com Jesus Cristo. Então, com essa culpa estabelecida, mostrando que o ser humano, que Deus se revela para toda a humanidade. Primeiro, Deus se revela através da consciência. Dentro do nosso ser, dentro de cada pessoa, Deus coloca a consciência, e nessa consciência nós vamos entender valores do certo e do errado, do que é bom e do que é ruim, do que é verdade e do que é mentira. Isso vem colocado dentro de nós. A consciência vai nos acusar, né? Vai nos colocar, e Deus se revela então através da consciência. Ele coloca nesse nível, ele se revela a todo ser humano que ele existe. Que ele existe um Deus que faz pensar nessa consciência, que a gente tem essa autoconsciência de saber o que é certo e o que é errado. Outra forma que Deus se revela à humanidade é através da sua criação, da natureza, né? Os céus, a terra, as estrelas, os planetas, o sol, a lua, tudo cumprindo o seu papel designado por Deus, porque ele não é somente o criador, mas também o mantenedor de todas as coisas, que mantém todas as coisas. Então Deus se revela pela natureza, e Deus se revela também pela sua palavra. Deus estabeleceu um povo, o povo de Israel, para escrever a palavra dele, para manter essa palavra até os dias de hoje, né, ser preservada, e também para que esse povo venha a ser o evangelizador, que levasse essa palavra para toda a face da terra. Então nós temos aqui a revelação de Deus na consciência, a revelação através da natureza e a revelação de Deus através da sua palavra. E a Epístola aos Hebreus diz que Deus, tendo falado antigamente aos pais, por várias maneiras, pelos profetas, por anjos, mas agora ele fala por Jesus Cristo. Então nós temos a última revelação de Deus, que é seu Filho Jesus Cristo. Por isso que ele está colocando aqui que o homem precisa de uma salvação, porque a culpa dele que ele carrega, ela é inexcusável, ela é indesculpável. Não tem desculpa chegar diante de Deus, porque nós vamos chegar diante desse Deus e dizer, eu não conhecia, eu não sabia, né? E Deus está dizendo que o homem, ele tem a culpa revelada aqui também na palavra, porque Deus, ele se mostra, ele se revela a todas as pessoas. E a culpa, e aqui vamos falar um pouquinho da ira de Deus. A ira de Deus, ela é a reação de Deus contra o pecado. E no texto vai dizer que os homens mudaram a glória de Deus. Aqui a gente viu no versículo de número 24, né? Anteriormente ele vai dizer aqui que mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem. Em semelhança à imagem de animais, de aves, répteis, quadrúpedes, né? E por isso Deus entregou o homem às suas concupiscências. Então nós vemos que o homem está recebendo um julgamento de Deus. Deus entrega aos seus desejos pecaminosos, Deus entrega. Então as pessoas estão sofrendo, estão cumprindo aquilo que um julgamento de Deus, aquilo que Deus já está colocando sobre a vida dela. Então entrega. Aquele que muda a glória de Deus, o resultado está aqui, se é entregue aos seus desejos pecaminosos. E mudam a verdade de Deus em mentira, né? Tanto aqui o tópico 1 é o desprezo à verdade.
Então torna a verdade em mentira. E aí o versículo de número 26, ele vai nos dizer que Deus os abandonou às paixões infames. E aí vai citar várias e várias paixões infames ali que fazem com que o ser humano ele ande pelas suas próprias vontades, né? Então, como o irmão Alex falou, o homem tira de Deus, Deus deixa de ser a medida de todas as coisas, e o próprio homem ele passa a ser a medida dessas coisas. E aí ele vai relativizando o pecado, normalizando o pecado. O que para ti é pecado, para mim não é. E o que a Bíblia diz que é pecado, isso é o que Deus diz que é pecado, né? Então, nós vemos que nós estávamos falando da palavra de impiedade e a injustiça que está nesses textos que nós inserimos. E com isso a gente viu o culto, a idolatria, né? O homem buscando a idolatria, buscando a imagem de homem para a glória de Deus sendo substituída por essas imagens, né? O culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, como a gente viu aqui que Deus entrega, abandona as suas paixões infames. E essa investida contra Deus e o temor a Deus, ela relativiza o pecado, aprisiona e cauteriza a consciência humana, que é a primeira parte que Deus usa para se revelar, na consciência humana. O que ocorre, o que é cauterizar? É tornar insensível. A pessoa escuta, mas isso não é para mim. Ela não ouve. Muito bem. Então, aí, irmão Jair, expondo o tópico de número 1, e eu gostaria de ressaltar e reforçar, irmão Jair, a respeito do que o irmão falou, do que o apóstolo diz, homens que detêm a verdade em injustiça. E aí a gente vai perceber que isso é uma atitude pecaminosa da humanidade, e esse versículo ele vai trazer essa expressão que pode ser entendida como uma descrição da atitude daqueles que conhecem a verdade de Deus, conhecem seus princípios, sua vontade, mas decidem por agir injustamente, por ignorar e por rejeitar a revelação divina. Porque, afinal de contas, Deus ele proporciona à humanidade essa possibilidade de ter essa revelação, né? Então, isso acaba gerando no homem caído a ideia de tentar sufocar, de reprimir a verdade de Deus, agindo em completo desacordo com aquilo que ela é. Então, é um reflexo do pecado da humanidade, da natureza caída do ser humano, que pode escolher seguir seus desejos egoístas e pecaminosos, ignorando a verdade divina, rejeitando assim a autoridade e soberania de Deus. Deus ele não impede o homem de escolher, né? Em outras palavras, aqui a pessoa possui o conhecimento da verdade, mas prefere viver em contradição a essa verdade, agindo e rebelando-se contra Deus. E é isso que nós vamos ver resumido nesse aspecto do ponto 1 aqui sobre a impiedade e a injustiça. Nosso ponto de número 2, ele vai trazer sobre o tema a insensatez humana. E, à luz da Bíblia, a insensatez refere-se a uma falta de sabedoria, discernimento, que é resultado de uma rejeição deliberada, decidida da vontade de Deus. A insensatez ela é caracterizada por atitudes, ela é caracterizada por comportamentos imprudentes, insensíveis e negligentes que desconsideram duas coisas que são fundamentais: os princípios de Deus e os ensinamentos de Deus. E aonde estão esses princípios? Estão na palavra de Deus e na revelação geral que ele próprio já definiu e deu aos homens, porque todos os homens receberam esta revelação da parte de Deus, conforme nós vamos ver aqui, né? A Bíblia vai trazer alguns exemplos sobre insensatez, irmão Jair. E o sábio Salomão, mais uma vez, ele surge para nos dizer lá em Provérbios capítulo 14, versículo de número 16, que o sábio teme e desvia-se do mal, mas o insensato é impetuoso. O que é impetuoso? Aquele que age de forma precipitada, impulsiva, sem ponderar consequência de suas ações. É isso o que o insensato faz. Ele age desta forma, impetuoso, sem medir suas consequências, né? E também ele mas o insensato é impetuoso e também é insolente. O que quer dizer insolente? Se refere a uma atitude de desrespeito, uma atitude ousada e arrogante. E é assim que vive aquele que é insensato.
ele vive de forma arrogante com relação a Deus, como se Deus não existisse, como se Deus não fosse parâmetro para ele e que ele é dono do seu próprio querer e do seu próprio viver. Provérbios 12:15 vai dizer que o caminho do insensato parece reto, mas o sábio escuta o conselho. Agora, o Salmo de número 14, irmão Jair, o salmista teve a revelação do que é o insensato. Ele disse lá no Salmo 14, verso 1, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Olha que absurdo, o ponto que o ser humano chega na sua insensatez. Ele diz no seu coração, não há Deus. E ele vive como se não houvesse Deus. Ele vive como se não existisse um padrão, um princípio de Deus para a vida dele e estabelece os seus próprios princípios. E aí o salmista continua dizendo, corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Essa é a realidade dos homens, que se entregam ao pecado e que se afastam de Deus porque eles vivem na insensatez. Mas a Bíblia ela vai advertir que precisamos ficar atentos e fugir desse sentimento, desse comportamento de insensatez que afasta o homem de desfrutar da revelação de Deus. O que podemos falar mais sobre esse ponto, irmão Jair, sobre a insensatez humana? Nós percebemos assim que a consciência, quando Deus estabelece a consciência humana, ele dá plenas condições do ser humano saber que existe um ser criador, que existe Deus. Ele imprime no nosso ser, no nosso interior, e o homem busca por isso. Mas quem se faz cego, né? Existe uma frase, não sei quem que pronunciou, né? Mas diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Que não quer ver. Aquele é o pior cego. Então, Deus ele se manifestando interiormente na consciência humana. O homem rejeita. Deus se revelando por meio da natureza. Deus mostrando. Né? No Salmo 19, nós vamos ver que os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento as obras das suas mãos. Então, Deus ele se revela através da natureza. E por isso, pelo homem não aceitar essa revelação de Deus, né? Ele se torna indesculpável perante Deus. Não existe a pessoa gravar no seu coração e dizer não a Deus. Perante o Pai, essa pessoa ela é indesculpável e ela precisa de salvação. Porque se não for através de Jesus Cristo, ela não vai obter uma aproximação, uma comunhão com Deus. E aí o homem ele se torna iníquo, né? Ele não glorifica a Deus e nem lhe rende graças. E pior, quando o homem ele se torna assim insensato, ele quer fazer aquilo que o diabo fez, tomar o lugar de Deus, querendo se comportando como se fosse um Deus, né? Tá lá em Gênesis, quando Adão e Eva, né, vem o tentador e diz, se vocês comerem aqui, se você comer, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, você vai se tornar como ele. Como ele. Né? Então a vontade do homem, a insensatez do homem querer ser divino. E as ideologias que estão percorrendo, as ideologias humanas, do progressismo, dessa normatização do pecado, tudo que o espírito da Babilônia está, nesse imbróglio todo do espírito da Babilônia, estão incluídas essas ideologias, elas rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem, como sabiamente aqui o pastor Douglas escreveu. E dessa insensatez humana de não querer reconhecer Deus, né? E esse reconhecer Deus é como ele está se revelando na palavra, não é como os outros estão dizendo, é como Deus se revela na sua palavra. Por isso é necessário conhecer a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia ela é a palavra de Deus, Deus comunicando para o ser humano, e Deus estabeleceu o ser humano com a capacidade de entender o que foi escrito através dos mais de 40 autores, mas todos plenamente e verbalmente inspirados por Deus. E essa insensatez, então, ela vai resultar nessa idolatria, né, de adorar mais a criatura do que o Criador, e também na perversão moral, porque Deus abandona as paixões infames. É verdade. É tudo uma decadência da humanidade. A carta de Paulo aos Romanos ela é extraordinária porque Paulo vai começar mostrando a necessidade do homem de salvação,
vai mostrar a sua pecaminosidade, a sua decadência. Aí vai mostrar Deus provendo a salvação em Cristo Jesus. E depois vai mostrar como se comportam os salvos. É uma carta extremamente linda, maravilhosa. Você que está nos acompanhando, não deixe de ler a palavra do Senhor. Não se aproxime das Escrituras somente em momentos específicos, mas faça a Bíblia Sagrada sua companheira de todos os dias. Seja você um estudante da Bíblia Sagrada. A carta de Paulo aos Romanos traz a sua complexidade, mas é uma carta extremamente fundamental, pois é um tratado a respeito do tema da salvação, muito importante, e nós nos alegramos porque Deus nos permite nesta noite estar estudando sobre isso. Bom, o ponto de número 13, irmão Jair, o culto à criatura. Nosso escritor aqui diz que ao rejeitar Deus e suas leis, os filhos da ira, conforme ele traz aqui a referência de Paulo aos Efésios capítulo 2, versículo 3, são deixados à mercê dos seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual, a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus. E ele ainda destaca que sua natureza decaída troca a verdade pelo engano. Prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Olha só, a rebelião contra Deus é a consequência de todo o mal, de toda a corrupção moral que nós vemos no ser humano. Pode a sociedade querer tratar o evangelho, o cristianismo com desdém, pode o mundo, a sociedade tratar a mensagem da salvação que nós pregamos como algo que não tem fundamento por causa desse contexto de que nós estamos vivendo, da supervalorização do homem, porque afinal de contas a mensagem que nós pregamos é uma mensagem que leva o homem a olhar para dentro de si. E essa palavra não é nossa, ela é da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Esta mensagem, ela leva o homem a refletir sobre as suas escolhas, sobre suas decisões e também decidir pelo seu futuro, pela sua salvação com Cristo Jesus ou pela morte eterna sem Cristo Jesus. Então, é extremamente importante que nós reflitamos sobre isso, que pode a sociedade dizer que o cristianismo, a mensagem de Cristo não tem poder. Mas aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, por uma transformação desse evangelho, não tem como a sociedade negar o poder transformador do evangelho e da palavra de Deus. Não é possível eles negar. Podem se levantar contra a igreja do Senhor, podem falar o que quiserem falar, mas o poder transformador do evangelho é extremamente extraordinário, inexplicável, porque podem teorias humanas mexerem com a cabeça das pessoas por um determinado tempo até que aquela euforia se vai embora, mas a mensagem do evangelho ela traz uma transformação, porque ela vai no âmago, na alma, na raiz do problema do ser humano, onde o domínio do pecado é arrancado pelo poder do sacrifício de Jesus, pelo sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Então essa rebelião contra Deus é consequência, irmão Jair, de todo esse mal que leva a criatura a ser adorada e não o Criador, irmão Jair. Nesse aspecto da religião, né, os seres criados, eles passam a ser cultuados. E Deus, desde Deuteronômio, capítulo 6, Deus ele coloca, dizendo assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele começa: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E ele manda guardar essas palavras no coração, né? E nós vemos que o ser humano, na parte da religiosidade, ele passa a adorar imagens corruptíveis de homens, de animais, de aves, o que nós lemos no texto, na leitura bíblica, que Deus condena. Por isso se manifesta a ira de Deus. E ela se manifesta, Deus entregando, abandonando as paixões infames, como aqui Paulo também fala na epístola aos Efésios, né? E também na ciência. Não só na religião, mas na ciência. Na ciência, a matéria ela é colocada acima de Deus. A ciência verdadeira, ela vai comprovar a Bíblia. São 3.000 anos que esse livro está sendo analisado. 3.000 anos. Mais de 3.000 anos. E ele está aqui, intacto. O homem vai mexendo na ciência, Deus vai possibilitando o homem a avançar conhecimento, mas nunca a ciência verdadeira ela vai confrontar a Bíblia. A falsa, sim. Essa que coloca o materialismo acima de Deus,
porque ela vai sendo transformada em mentira. A verdade transformada em mentira. Então, é uma ciência falsa, mas a ciência verdadeira, ela vai cultuar, ela vai confirmar a palavra de Deus. Falando de ciência verdadeira, a gente fala de arqueologia, a gente fala da história registrada, né? A gente tem o livro de Atos, que ali tem mais de 30 países citados, mais de 50 países, 50 cidades citadas, todas elas confrontadas em registros históricos, e está ali, intacto. Intacto. Nenhuma vírgula errada. Tudo certinho. E na sociedade, nós vemos assim a idolatria de um artista, de um atleta, um político, ou até mesmo um líder religioso. O que é idolatria? É tudo aquilo que tira o lugar de Deus. Tudo aquilo que está em primeiro lugar na nossa vida, né? Pode ser um artista, um jogador de futebol, pode ser um filho, pode ser o meu trabalho, né? E pode ser também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, eu mesmo, né? A auto-idolatria. Muito bem. Então encerramos aí o primeiro ponto acerca do tema o desprezo à verdade, e aí tratamos sobre a impiedade e a injustiça, a insensatez humana e também o culto à criatura, e logo nós estaremos iniciando o tópico 2, a revolução humana a revolução do pensamento humano. Vamos então ao o tópico de número 2, e vai falar sobre a revolução do pensamento. Quem sabe alguém, irmão Jair, que está nos acompanhando, vai dizer, mas o que é isso, revolução do pensamento? E nós podemos dizer que revolução do pensamento é uma expressão que refere-se a um período histórico em que ocorreram algumas mudanças significativas nas concepções e formas de pensar na sociedade e na comunidade de forma intelectual. Essa revolução de pensamento ela pode ocorrer em diferentes áreas do conhecimento, como filosofia, como ciência, como religião, como a cultura, e pode ter um impacto profundo na maneira como as pessoas percebem ou interpretam o mundo. Veja só, uma revolução do pensamento geralmente envolve superação de ideias e crenças tradicionais. Veja o que é o poder desta revolução. E aí nós tivemos algumas revoluções, como nós podemos nomear a Revolução Científica, que aconteceu no século XVI e XVII, a do Iluminismo, que nós vamos ver aqui hoje, né? A Revolução Industrial, também uma das revoluções, que é o renascentismo, que nós vamos estudar nesse momento, irmão Jair. O que nós podemos definir para o nosso amigo ouvinte que está nos ouvindo agora e está dizendo, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a igreja, irmão Jair? Tem muita coisa a ver, né? Porque faz parte do desenvolvimento do ser humano. Sim. O ser humano veio, então, da Idade Média, um período histórico, né, em que não foi produzido grandes obras, apesar de que houve contribuição para a sociedade, mas parece que o pensamento humano estava adormecido. E aí, esse movimento de renascimento é renascer, reavivar. Aí o ser humano ele começa a produzir algo novo nas áreas da ciência, na área da filosofia, né, em todas as áreas de conhecimento do ser humano. Se começam a se desenvolver. E esse movimento, então, do Renascimento, ele começa na Europa, no século XIV, e ele se estende até o século XVI. E nesse movimento, ele coloca que tudo deixa de não ser explicado de uma forma racional. Se a ciência não informa, então não deve ser considerado, né? E o homem passa a ter, então, troca a visão que ele tinha antes, que era a visão de Deus, uma visão teocêntrica das coisas da humanidade, para uma visão egocêntrica. O homem passa a olhar as situações, o mundo, a existência, com os seus olhos, a partir da sua unidade de medida, que não é mais a Bíblia, que não é mais Deus, mas passa a ser ele mesmo. E aí ele deixa de ver o mundo a partir das lentes de Deus, das lentes do Criador, mas sim ele passa a ver pelas lentes da criatura, né? Nós vemos, e esse espírito da Babilônia parece estar mais acirrado agora. A gente não vai entrar em detalhes, mas só esse movimento do meio ambiente, a gente vê muita coisa sendo o homem vendo com as lentes do homem, pela ganância, pela forma de ganhar dinheiro e etc, né? E aí a vida social, ela passa a ter um espaço maior, não mais com Deus, mas com o racionalismo e com o ceticismo, né? E o que a gente vê também nesse período da Renascença?
ali pelo quase o ano de 1500, 1400 e alguma coisa, foi inventado a imprensa. O prelo, né? E aí começam os livros que eram antes todos escritos à mão, eles começam a ser editados. E no primeiro ano já 30 mil livros são editados, escritos à máquina, né? E isso contribui para que o pensamento humano ele se propague em vários aspectos, por vários países, né? E eles vêm crescendo, e hoje nós temos a quantidade não só da imprensa, né, dos livros impressos, mas também hoje na forma digital. E a Renascença, ela evolui para um outro período também chamado de humanismo, que também coloca o homem no centro, né? E aí eles colocam a ética e a moral não mais de acordo com a palavra de Deus, mas sim com a vontade do ser humano. O ser humano, a ética e a moral depende do homem, o que o homem vai dizer, né? E começam também a desconstruir os livros sagrados, né? Tem alguma coisa positiva no humanismo? Tem. A valorização dos direitos do indivíduo, né, vem desse momento. E nós temos aí também na Bíblia um arcabouço de decepções de liberdade e de igualdade. Corrigindo, a Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade, né? E a Escritura também vai ensinar a igualdade entre gêneros, entre raças, entre classes sociais. E nós vemos, é um movimento que vem do outro, são interligados, né? Então a Renascença começa, vem o humanismo, do humanismo vem o iluminismo, e nesse iluminismo vem a questão da Revolução Industrial e o pós-modernismo, né? E hoje a gente vive nem mais o pós-modernismo, né? A gente vive o chamado hipermodernismo. Porque se a gente fosse exemplificar, o moderno era a foice e a enxada, os instrumentos mecânicos, né? E depois vem a Revolução Industrial, que é a época do pós-modernismo já chegando aí. E se fosse representar hoje, seria um símbolo da internet, alguma coisa que é o mundo digital em qual nós estamos inseridos. Mas tudo isso tira Deus do centro e coloca o homem no centro, né? E aí entra o narcisismo, a pessoa se achar o melhor pacote da bolacha, né? A última gota da Coca-Cola, fazendo propaganda aí. E o hedonismo, que é buscar o prazer imediato. E com isso, vários aspectos vêm ocorrendo em relação ao ser humano. O uso desenfreado, né, o corpo passa a não ser mais o templo, né, do Espírito Santo, e abuso do corpo e a depravação do homem entregue às paixões carnais, e também aqui o comentarista coloca como um consumismo desenfreado. Muito bem. Destacando ainda, irmão Jair, sobre o humanismo, alguns pontos que são... É bom ressaltar, existem pontos positivos nisso, né? Mas alguns pontos que são negativos a gente precisa destacar, até porque o tema a palavra-chave do nosso estudo é o antropocentrismo, então é o que está centralizado no homem. E aí, para introduzir já o próximo tópico que nós vamos tratar, irmão Jair, que é os problemas do humanismo, eles têm problema com a relação com Deus, porque no humanismo normalmente enfatiza a independência e a autonomia do ser humano, buscando encontrar significado na sua própria existência. E aí a gente percebe que o homem não existe sem Deus. Assim como o peixe, ele não existe fora da água, porque ele foi criado na água. A Bíblia diz que Deus deu ordem aos mares que produzissem peixe. Tirou o peixe de lá, morre. A Bíblia diz que a terra deveria produzir a sua erva, e você sabe, qualquer planta que você remove da terra, ela morre, porque ela foi gerada ali. Assim é o ser humano. Sem Deus, distante de Deus, não é possível o homem poder ter vida, né? E o humanismo dificulta esse aspecto da relação com Deus, dessa dependência de Deus, e compromete isso, trazendo a centralidade ao homem, né? A visão do ser humano, né? O humanismo, ele tende a exaltar as capacidades e realizações humanas, enfatizando o potencial humano para autossuficiência e autorrealização. E aí a gente vai para o Evangelho, irmão Jair, a gente percebe que sem Deus nós não somos nada, que sem Deus a nossa capacidade ela é reduzida, né? Então a gente vê aí mais um ponto em que o humanismo dificulta e traz o seu ponto negativo, né? A autoridade e a origem da vida, né? O humanismo, muitas vezes, em muitos aspectos, ele rejeita a ideia de que Deus é o Criador e coloca a ciência, coloca a razão humana como principais fontes de conhecimento da verdade. E a Bíblia, ela vai afirmar categoricamente, e você que é aluno, estudante da Bíblia Sagrada já está ciente disso, que a Bíblia, ela afirma que Deus é o Criador
de todas as coisas. E um ponto aqui que é para nós introduzirmos o próximo tópico é o foco na adoração. O humanismo, ele corrompe o foco da adoração do homem, porque o ser humano, irmão Jair, ele é um ser que é dotado de capacidade de adoração. Aliás, ele nasceu, o homem foi gerado e nele está essa essência de adorar. E o humanismo coloca o ser humano como centro e a medida de todas as coisas e enfatiza a capacidade humana de resolver problemas, de buscar felicidade através das próprias forças e habilidades. E a Bíblia vai mostrar que Deus que é o centro e a fonte de toda a criação. Então, quando o homem está no centro, o foco da adoração também está errado, irmão Jair. E aí nós vamos já para encaminhar para o término do nosso programa, para o ponto de número 3, que vai tratar sobre os tipos de autoidolatria. Você já tinha ouvido falar, você que está aí me acompanhando, você quer comentar? Comente. Você já tinha ouvido falar em autoidolatria? Irmão Jair, tipos de autoidolatria, o ponto 1 traz idolatria da autoimagem. Idolatria, então, é tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso aqui, nós vamos ver o culto à autoimagem. É o narcisismo do ser humano, né? E esse narcisismo ele vai refletir a natureza pecaminosa do homem. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesma, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, e hedonista, amante dos deleites. Existe a necessidade do homem se autopromover, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Mas a Bíblia diz que o homem, ele tem que, ao contrário da autoidolatria, ele precisa da primazia de Jesus Cristo e não da primazia do homem. E nós temos também a idolatria no coração. Aonde está o teu coração? O coração do homem está em Deus? É assim que tem que ser. Mas se está no dinheiro, se está no prazer, se está na atitude egoísta, rebelde, aonde está o coração? O coração, ele é o centro das emoções e da vontade de toda a personalidade. E Deus condena a adoração de ídolo no coração. Está em Ezequiel 14 e verso 3. Né? Mas o que a palavra de Deus nos adverte? Para vencer isso, nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso interior. Ser dominado pela palavra de Deus. Na nossa vontade, nos nossos desejos, né? Nos nossos pensamentos. Tá? Somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Salmo 119 e verso 11. E nós temos também a idolatria sexual. Tem a idolatria da autoimagem, a idolatria no coração e agora a idolatria sexual, que é a falha no controle dos impulsos sexuais associados à sensualidade, à imoralidade e à libertinagem. E como conter essa idolatria sexual? Vivendo no Espírito, conforme Paulo escreve aos Gálatas. Viva no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. É verdade. Então aí nós estamos tratando dos tipos de autoidolatria. Idolatria da autoimagem, idolatria no coração, idolatria sexual. Lembrando que esse é um ponto em que são pontos que é muito atual, né? Onde a imagem hoje está valendo muito dinheiro. Né? Você pega um jogador de futebol, uma coisa que vale é a imagem dele. E aí existem contratos milionários por razão de imagem. E aí ela está sendo valorizada e centralizada. E aí a gente percebe uma ideia de que o homem se torna centro de veneração. Né? O coração do homem também. Mais um aspecto, irmão Jair, sobre a idolatria sexual. E aí a gente vai perceber, irmão Jair, que a própria biologia vai definir o sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam macho e fêmea. E o sexo o sexo de um organismo ele é definido por gametas que produzem. Gametas são células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. Olha só para você entender. O sexo ele foi criado por Deus. O que acontece é que o adversário ele tem tornado essa criação de Deus, essa instituição de Deus, como algo banal, como algo completamente desvirtuado.
E a gente percebe então que a sexualidade ela é uma criação divina. E Deus idealizou isso para o homem para que ele cumprisse alguns propósitos. Dentre eles, a multiplicação da espécie humana, também como a satisfação e prazer conjugal, né? Desde que haja um correto uso do corpo, né? E para isso Deus estabeleceu o limite. O limite do casamento, o limite do sexo é o casamento. E aí a Bíblia vai alertar que o leito ele deve ser sem mácula. Qualquer ponto onde o sexo é venerado, o sexo é adorado, que não seja nos padrões da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, são coisas que estarão em desacordo com a vontade de Deus e estarão debaixo da ira de Deus. Então, somos alertados nesta noite pela Palavra do Senhor para que nós não estejamos, que não venhamos cair em qualquer tipo de auto-idolatria, mas que o nosso coração seja puro, seja purificado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Para nossa conclusão, irmão Jair, podemos concluir? A conclusão aqui, o nosso escritor diz que a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. E as consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Desta forma, nós encerramos a exposição de mais um estudo baseado no tema do terceiro trimestre da lição da Escola Bíblica Dominical, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, estudando hoje esta lição maravilhosa, quando a criatura vale mais do que o Criador, sendo isto um alerta mesmo para você que serve a Deus. A criatura jamais deve ocupar o espaço de Deus. Você pode amar ouvir um pregador, mas você não pode venerar ele. Ele não pode estar acima de Deus na sua vida. Você pode gostar de ouvir um cantor, mas ele não pode ser o centro na sua vida. Você pode amar e respeitar o seu pastor, mas ele não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Você pode amar sua esposa, mas sua esposa não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Você pode amar o seu esposo e, de igual forma, seus filhos devem ser cuidados por você. Você deve cuidar e dar todas as condições para que eles possam viver uma vida feliz e na presença do Senhor, mas eles não podem ser o centro da sua vida. Deus, ele precisa ser adorado, precisa ser reverenciado acima de todas as coisas e de toda a criatura que está debaixo dos céus. Nós queremos orar por você nesse momento, orar pela sua família e pedir que a graça do Senhor esteja sobre você. Se você tiver algum pedido de oração, saiba, uma necessidade, saiba que Deus é poderoso para operar o impossível na sua vida. Então, convido a você a orar neste momento conosco. Senhor Deus e Pai, nós estivemos aqui mais uma vez nesta emissora, Senhor, para trazermos o estudo, a reflexão da sua palavra, Senhor. Obrigado pelo irmão Jair, que aqui esteve juntamente conosco, expondo a tua palavra, Senhor. Obrigado pelos amigos que nos acompanharam até aqui, participando, compartilhando, Senhor. Aonde quer que a nossa voz esteja chegando, a nossa imagem esteja chegando, Senhor, que esteja levando a tua palavra, Senhor, ao conhecimento dessas pessoas que estão nos acompanhando e que elas possam, Senhor, receber com alegria, de bom grado no seu coração. Ó Deus, e que a tua palavra faça efeito e que nós possamos a cada dia nos esvaziarmos de nós mesmos, Senhor, e adorarmos e reverenciarmos ao Senhor, que é todo poderoso, que é digno de toda adoração. O Senhor ainda está no seu alto sublime trono. O Senhor não está de trono vazio, o Senhor ainda continua sendo Deus, digno de ser adorado, digno de que nós nos prostremos diante do Senhor em adoração, dizendo que santo e santo é o Senhor. Deus, obrigado por este tempo. Abençoe as pessoas que nos acompanharam, alguém que tenha algum pedido de oração, Senhor, alguma necessidade, quer seja ela, Senhor, física, emocional, financeira, espiritual, Senhor, nós sabemos que Tu és poderoso para operar o impossível, Senhor. Liberte quem precisa ser liberto. Ó Deus, renova quem precisa ser renovado. Deus, levanta quem está caído, Senhor, e dá força, Senhor, àquele que está fraco. E que este, Senhor Jesus, homem, esta mulher, este jovem, esse adolescente, possa se erguer, se levantar na Tua presença para Te servir e Te adorar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.